prostituía, eu não me prostituo mais. Se eu roubava, hoje eu não roubo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Aleluia. Porque o nosso Senhor é verdadeiro. Ele fala aqui: tome sua cruz. Enquanto por aí outros lugares fala que é fácil, é você chegar e a sua vida vai mudar, a sua realidade vai se tornar outra. Aqui não. O Senhor fala: tome a sua cruz a cada dia. Cruz significa sofrimento. O Senhor está falando: se você quer me seguir, esse sofrimento que você tem, esse sofrimento pequeno, ele vai aumentar um pouquinho mais. O seu sofrimento não vai ser o mesmo. As perseguições vai ser maior. Você vai ser pedra no calcanhar de algumas pessoas. Você talvez não vai ser mais aceito como você é em devidos lugares. Aleluia. Mas nós sabemos que é este o caminho. Cada dia nós sabemos que nós temos que deixar o nosso eu para trás e seguirmos ao Senhor. Nós temos que renunciar a cada dia. Se antes eu praticava algo, hoje eu já não pratico mais, porque eu decidi entregar a minha vida a Cristo. E quando eu decido tomar essa decisão, que é a melhor escolha, é a decisão mais difícil que tem para nós tomarmos. Só que é a melhor de todas. É a melhor de todas, porque se nós não tomarmos essa decisão, nós não alcançaremos a nossa salvação. Então, que nós possamos, aleluia, negar a cada dia, renunciar, por mais que nos machuque, por mais que seja difícil. Tem coisas que é difícil para a gente renunciar. Tem coisa que é coisa mínima, que é do hábito da gente, do dia a dia. Só que chega um determinado momento, quando nós está no raso, aquilo ainda é permitido. Só que quando a gente vai entrando mais a fundo, quando a gente vai mergulhando na profundidade do Senhor, o Senhor fala: viu, isso já não te cabe mais. Isso já não te cabe mais. Renuncie. Se você quer seguir a mim, renuncie. Vai doer? Vai doer. Mas este é o caminho. Amém? Eu agradeço a oportunidade de nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos aproveitar esse tempo e vamos entregar o que trouxemos para o trabalho do Senhor esta noite, nossos dízimos e nossas ofertas. Aqui é o tá ruim? Perfeito. Falta dela. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Servimos ao Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso. Tua presença sinto qual curiosidade. Eu vou dissipar de toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite que se aproxima
chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morar na permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vem, Gabi. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor por essa vida maravilhosa que o Senhor nos dá, pela oportunidade de estarmos na casa do Pai. Glória a Deus, pelo ar que nós respiramos, por tudo que nós funciona, por tudo que é Deus em nossa vida e para nós, tudo que Ele faz em nós, por nós, Deus é maravilhoso. Eu também vou ler em Lucas, eu estava ouvindo aqui os meninos falando, lendo os louvores, a Vitória louvando, o pastor louvando. E o Senhor também vinha falando no meu coração sobre essas renúncias da vida, né, que nós vivemos, que é tudo tão lindo e tão maravilhoso. E ali eu também vou ler no livro de Lucas. Vou ler em Lucas. Vou aqui ler no 3. Eu vou ler a partir do o capítulo 3, a partir do versículo 3 também, que fala assim: E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João, a multidão que saía a ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? E assim vai indo, irmãos, toda essa leitura. E o que o Senhor tem trazido ao meu coração é tudo que o Senhor já vem falando também aqui nessa noite. O que o Senhor tem, que o Espírito Santo de Deus tem derramado no meu coração é o que eu também vou compartilhar aqui com os irmãos, né? Irmãos, não sou uma pregadora assim a fundo das Escrituras, mas é aquilo que o Espírito Santo ele molda também no meu coração e ministra dentro de mim. É sobre essas renúncias que o Senhor ele é tão lindo e a gente vê que ele vem falando com o povo dele de uma maneira só, né? É um tempo em que o Senhor está querendo que a gente dê mais de nós a Ele. Nós acabamos de louvar aqui, te louvarei. Não importa as circunstâncias, né? João, ele estava ali no ventre da mãe dele, já se alegrou quando Maria chegou perto ali de Isabel, já se alegraram os dois de sentir Jesus. E João ali na barriga, ele já
se animou sabendo que o Salvador dele estava ali, porque ele já era uma criança dentro do ventre, já cheia do Espírito Santo de Deus. E é assim que Deus quer de mim e de você, que onde a gente estiver, que a gente vibre cheios do Espírito Santo de Deus. E para a gente estar sempre vibrando cheios do Espírito Santo de Deus, a gente realmente, como o irmão já falou aqui, nós temos que ter que fazer muitas renúncias. Renúncia da qual o Senhor nos pede, não coisa da qual vem é a nossa vontade, não, mas coisa da qual o Senhor pede para mim, pede para você, que são coisas muitas das vezes tão pequenininhas, coisas simples, né? Mas a qual o Senhor quer que eu e você venha fazer. E isso é tão maravilhoso, irmãos, porque isso nos molda de tal forma da qual o Espírito Santo de Deus ele vem sobre as nossas vidas de uma maneira tão linda. João ele cresceu ali cheio do Espírito Santo em obediência ao Pai, sem ter visto Jesus, mas ele viveu uma vida de renúncia ali, caminhando naquele deserto, falando da verdade de Jesus, pregando de que ele viria, né, sobre a salvação, né, ele sempre deixou muito bem claro: eu vos batizo com água, mas aquele que virá, ele vos batizará, né, com o Espírito. Então assim, ele sabia o lugar dele, mas ele nunca deixava de falar dessa verdade, desse amor. E ali ele tinha tantas renúncias lindas na maneira de se vestir, na maneira de comer, na sua maneira de falar, na sua maneira de viver. O seu agir era diferente. E muitas das vezes, com certeza, alguém olhava para ele e falava: para que andar assim, se vestir assim, vive aí no meio desse deserto, de repente parece que é um bicho do mato, para que ficar assim? Mas era o propósito dele com Deus. Esse dia eu estava aqui conversando, na oportunidade a gente falando, que muitas das vezes o Senhor vai pedir coisas para mim e para você que nem todo mundo vai compreender. Às vezes nem todo mundo compreendia ele, aquela vivência dele no deserto, comer daquele jeito, viver daquele jeito, falar daquele jeito, mas ele sabia por quem ele era cheio. Ele era cheio do Espírito Santo. E ele sabia que ele estava ali preparando o caminho para alguém que era maior do que ele, que viria para a salvação do mundo, que era Jesus. E muitas das vezes o Senhor está olhando já para mim, para você, e querendo nos preparar de uma maneira tão diferente, tão poderosa, tão linda, da qual foge da minha e das tuas mãos. Mas só basta eu e você obedecer. E eu não vou dizer exatamente o que, mas esses dias o Senhor falou para mim: eu quero essa renúncia aqui. E foi difícil para mim, mas ali eu fui, comecei, e aí a gente começa a te dar aquela coisa assim, você fala: meu Deus, será que eu consigo? Você consegue, e você vai. E aí quando aquilo ali vai, e você cumpre aquele propósito que o Senhor te coloca, é algo tão lindo que o Senhor faz na nossa vida, é algo tão gostoso. Coisa simples para muitos, mas que para nós, quando a gente vai viver, é algo tão lindo, irmãos. E o Senhor quer isso de mim e de você, cada vez mais. Cada dia mais. É a sua renúncia e a sua entrega. É a minha renúncia e a minha entrega. É como o irmão Marco falou: coisas da qual a gente fazia, hoje a gente já não vai fazer mais porque nós conhecemos essa verdade. Mas também tem coisas da qual nós já estamos vivenciando hoje no nosso dia a dia, que elas também muitas vezes são boas. Mas que o Senhor vai olhar para mim e para você e vai falar assim: pode ser boa, pode ser meu, mas para você eu não quero. Eu tive uma experiência em 2023, onde eu estava ouvindo muita pregação. Eu gostava muito de limpar a casa, colocar as pregações, e ouvir as pregações, o irmão falava. Mas quando eu desligava aquelas pregações, que quando chegava o meu tempo de eu viver as minhas batalhas, as lutas, que todo dia a gente tem as nossas lutas, aí a minha condição não tivesse força, porque eu me sentia tão fortalecida ao ouvir os irmãos, mas eu não estava tão fortalecida quando eu desligava. Por quê? Porque eu estava ouvindo muito das coisas de Deus, mas eu não estava buscando eu meditando, tanto quanto eu ouvia. A gente ouve, sim, a gente também tem que ouvir, a fé vem pelo ouvir, sim, ouvir falar da palavra de Deus, sim, mas nós também precisamos ler a palavra, e não só ouvir alguém falar da palavra, porque isso nos fortalece. Isso nos edifica, isso nos tira de crises de ansiedade, de depressão, isso nos cura, isso nos liberta, isso nos leva numa intimidade mais profunda com Deus. Isso nos leva num tempo de intimidade mais linda com o Pai. Porque aí a gente não vai só ouvir o irmão contar um testemunho, o irmão falar do amor de Deus, mas a gente também vai poder abrir a nossa boca e falar da nossa vivência com Deus. E
E aí o próprio Deus vai se revelar para nós de uma maneira diferente. Não só através do irmão, mas é aquilo conectado. Então o Senhor falou para mim, feche os teus ouvidos para ouvir a minha voz. Eram muitas vozes falando, né? E ele queria que eu ouvisse totalmente a voz dele, algo direto do céu. O irmão estava ali buscando algo que era para ele estava derramando sobre a igreja, sobre todos ali que estão assistindo tudo, glória a Deus. Mas ele está fazendo a parte dele de leitura, de estudo, para poder ter para derramar. E eu estava fazendo o quê? Eu só estava ali me alimentando ali do que ele estava estudando. Mas e eu? E a minha busca? E a minha intimidade, como é que fica? E muitas das vezes o Senhor, Ele quer isso de mim, de você. Tá falando de mim, é coisa boa, mas feche os seus ouvidos para isso um pouquinho e busca de mim assim, ó, direto, eu e você, do alto, para que eu possa derramar sobre você algo que vem direto de mim. É minha intimidade, não é a intimidade do teu irmão para você, para comigo. Não, é a minha intimidade, eu e você. Aí você busca e eu derramo. Aí você lê, eu li, mas eu não compreendi, não tem problema, leia de novo. Hoje Deus se revela de um jeito, amanhã Ele revela de outro. Hoje você lê e não entende, amanhã a gente pega e lê aqui, parece que as palavras saltam e você já fala, meu Deus, que coisa linda. A intimidade. Então, nós precisamos entender que tipo de renúncia que o Senhor está querendo. De mim, de você. É mais tempo no quarto? É um jejum? São palavras que de repente saem da tua boca e o maior jejum que muitas das vezes o Espírito Santo de Deus uma vez falou comigo. Muitas das vezes o maior jejum que a gente faz não é nem o jejum de ficar o dia inteiro sem comer. Ou fazer aquele jejum parcelado, muitas das vezes é engolir palavras que saem da nossa boca, que não agradam o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes é a ira que vem e a gente busca o autocontrole ali do Espírito Santo em nós, grande jejum, porque a gente não deixou a carne se irar. Então a gente tem que entender que tempo é esse que o Senhor está querendo que nós venhamos viver com Ele, nessa plenitude linda. Nessa plenitude santa, porque para a gente viver nessa santidade e buscar o Senhor, realmente ela não é fácil, mas ela é maravilhosa. Eu estava lendo, Paulo falando em Filipenses, irmãos, se não me engano, eu não quero falar coisa errada, eu quero ver se eu consigo correr para cá rapidinho. Filipenses eu estava lendo, e eu acho muito lindo esse livro também, com toda a palavra do Senhor. Não sei se eu vou conseguir achar aqui, depois a pastora aqui me ajuda, que eles têm a cabeça boa para isso. Numa parte que eu achei tão impactante, quando Paulo fala assim, tem aquele louvor que eu sei, irmãos, não estou falando nada não, só entenda, é assim. Tem aquele hino que fala, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, né? E estava lendo Paulo. E aí eu não vou conseguir achar assim, que eu fico meio nervosa, não consigo achar exatamente onde está. Mas eu estava lendo, e aí eu li uma parte que Paulo fala assim, os pastores creio que vão lembrar, aonde Paulo fala assim, que para ele, certas coisas da qual ele tem na vida, para ele é como uma escória, sabe, como nada. Ele tem aquilo tudo como uma perca, por amor de Jesus. E aí eu falei assim, nossa, bem aquele hino que o irmão canta, porque quando ele canta, perdendo tudo por amor e com alegria, não é o que a gente vai perder. Uma vez a irmã falou para mim, ai meu Deus, mas a gente vai perder a casa, a família, qualquer coisa, por Deus, a gente vai ser alegre. Aí eu falei, Senhor, né, o que ele quis dizer, né, com esse amor e com essa alegria? Até assisti um podcast dele falando quando Deus deu essa música para ele, e aí eu entendi. E eu falei assim, entendi. E aí quando eu estava lendo Paulo falando a mesma coisa sobre esses tipos de perda. Que não é você perder qualquer coisa, você ser alegre, eu vou perder meu filho, minha casa, eu estou feliz porque eu estou perdendo, perdi o emprego, deixa. Não é isso que ele está falando. Mas é a gente não dar valor às coisas materiais, né, a ponto de você ser tão apegado àquilo. E outra, eu vou perder, o que eu estou falando que eu vou perder com amor e com alegria? Estou reunindo com toda essa igreja, mas se Jesus olhar, eu não vou usar ninguém, vou usar meu filho aqui, mas se Jesus olhar para o Gabriel e falar assim, Gabriel, vai todo mundo passear hoje, mas você não vai. Eu vou perder, meu Deus, aquele tempo tão gostoso com os irmãos,
Achou, velho? Você é bom. Ah, não, né? Não, né? Não. Ah, você achou? Eita, Vitória. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri, aleluia, a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Então, é isso, sabe? O Espírito Santo de Deus começou a mencionar no meu coração. Se tiver um grupo, pode ser uma delícia. E se é um povo de Deus, não tem problema. Mas se eu falar, você não vai, você não vai. Ai, perdi aquele momento com os irmãos, você vai. Porque para mim é isso, é essa a essência. Não é, ai meu Deus, perdi a casa, perdi a família, glória. Não, não. A madrugada é tão gostosa dormir. Gente, como é gostoso dormir de madrugada, mas o Espírito Santo de Deus vem e fala: meu filho, minha filha, acorda, não sei como é que Deus chama cada um de vocês aí. Dá um despertar e a gente entende que é para oração. Aí a gente fica na peleja da coberta ou da cama do joelho, da coberta, da cama e do joelho. Bora logo descer pro joelho, irmãos. Ou então a gente já levanta a mão logo em pé, perde a noite de sono, mas vamos adorar o Senhor. É essas perdas que o Senhor está falando, para que a gente tenha, sabe o quê? Mais conhecimento de Cristo Jesus. É cada vez mais. Para que a gente possa compreender essa grandeza, para que a gente possa compreender essa excelência e para que a gente tenha mais excelência e zelo naquilo que o Senhor quer de nós. Nem todo mundo vai compreender, é assim mesmo, mas a gente vai estar perdendo com amor e com alegria para o amor de quem? É de Jesus, para ter mais o Senhor. Aí esse jovem canta, às vezes nem todo mundo vai compreender o hino, mas é por quê? Mas ele entende o que ele está falando. Eu achei lindo o testemunho dele, que ele falou assim, viu? Me convidaram para ir num lugar lá para receber tanto. Mas aí o Senhor falou, o povo vai, mas você não vai. Pode ganhar o tanto que for. Aí ele poderia ter batido o pé e falado, ah, Jesus quer saber? Não quer saber não, eu vou, porque esse dia vai me ajudar muito. Mas ele fez uma escolha, eu não vou. E o Senhor deu a ele essa canção, e ele foi lá lendo, Deus levou ele para ler lá sobre João Batista, sobre as renúncias, sobre tantas renúncias que às vezes o Senhor quer que eu e você façam. E às vezes a gente não entende, porque tudo parece bom. E as maiores renúncias que Deus quer que eu e você faça é essas horas que parece tão boa, mas é todo mundo tão legal, mas tá tudo tão bom, mas a roupa é tão bonita, mas é tudo tão legal. E aí o Senhor está falando, mas não é assim que eu quero. E o Espírito Santo de Deus vai ministrando em mim e em você. Hoje vai, amanhã você não vai. Domingo passado a gente fez uma renúncia. A gente não veio para o culto, mas foi uma renúncia que o Senhor pediu para nós. E aí nós cultuamos em casa, em família. E foi muito gostoso, foi muito bom, porque o Senhor ele pede coisas para nós que muitas vezes a gente não entende, mas foi um tempo necessário. Aí eu falei assim, ô Jesus, mas aí a gente já é número pequeno, né? Os meninos tocam. Aí o Senhor falou, o que não vai deixar de acontecer, porque vocês não vão. O pastor tocou, louvou o hino, e aí? E nós cultuamos com meu esposo em casa, para a glória de Deus. Então, nós precisamos ser orientados pela voz do Espírito Santo de Deus, quando Ele fala comigo e com você. Nós precisamos estar sensíveis a entender a voz do Espírito Santo para as renúncias que Ele nos pede. Para coisas da qual nós fazemos muitas das vezes no suar do ouvido dele não está legal, não está bom. E Ele quer fazer tantas coisas grandiosas através da minha e na tua vida para a glória dele, não para nosso de jeito nenhum, porque nós não somos nada e sem Ele não podemos fazer absolutamente nada, irmãos. Mas o Senhor, Ele é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso. Esse é o nosso Deus fiel, poderoso e santo. E como foi falado, para o Senhor, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Então, não importa o que esteja acontecendo sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, que a gente venha obedecer a essa voz. Obedecer a voz de Cristo para que a gente possa viver a excelência do Senhor, a excelência da voz de Deus. Ser guiados e orientados pelo Espírito Santo é muito gostoso, muito prazeroso, mas nem sempre é fácil, porque muitas das vezes a gente só quer caminhar pela direita, mas o Senhor quer que muitas das vezes a gente dê uma viradinha pela esquerda, vá no caminho reto, ou às vezes permaneça no mesmo caminho. Com cada um é um tempo,
com cada um é de uma maneira, mas que cada um de nós venhamos poder entender mesmo essa voz do Senhor, compreender a voz de Cristo e celebrar Ele, como diz, né? Celebrar com júbilo, celebrar com cântico, celebrar com alegria do Senhor. Louve ao Senhor dentro da tua casa, glorifique ao Senhor dentro da tua casa. Se o Senhor falar, presta um culto para mim de ação de graça agora, larga tudo que você está fazendo aí e me adore, cultua e me dá um culto agora de ação de graça, irmãos, em nome de Jesus, faça isso, sabe por quê? Isso é tão maravilhoso, é tão lindo, porque a gente não sabe nem o que Deus vai fazer lá na frente. E não precisa nem saber, só obedeça e faça. Ainda que depois você não veja nada, você obedeceu, fez, e foi tão gostoso, você foi visitado, foi cheio do Espírito mais uma vez, renovado para a glória do Senhor. Então, renúncias e obediência. E se você puder ler também depois esse livro, Filipenses, aí que quando Paulo fala, é muito lindo, é muito maravilhoso e muito impactante para a nossa vida também. E isso que é maravilhoso, porque o Espírito ele precisa nos constranger dia após dia, na nossa alma, na nossa mente, em nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós temos que ser essa unidade de Cristo Jesus e caminhar de fé em fé para aquele que é o único digno de ser adorado, porque a Ele nós temos que dar toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu nem costumo dizer isso, mas quem estiver assistindo também, em nome de Jesus, que o Senhor te pedir sobre renúncias, renuncie, busque ao Senhor, entregue a sua melhor oferta a Deus, se derrame no altar do Senhor, porque Jesus está preparando a igreja dele, para que quando ele vier nos buscar, nós estamos preparados, porque dia após dia nós temos lutas a serem vencidas, e se a gente muitas das vezes não conseguir renunciar um copinho de água, às vezes vira coisa maior lá na frente. Como que a gente vai fazer se a gente não consegue obedecer um pouquinho agora aqui? Então, que a gente possa obedecer essa voz maravilhosa do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver coisas lindas, como aconteceu com João Batista. Os seus olhos podem contemplar Jesus, pode ver a pomba ali descendo, pousar sobre ele. Ele pode olhar e falar assim, mas eu não sou digno nem de desatar a sandália do teu pé. E assim também será na nossa vida, se a gente continuar caminhando em obediência e renúncia. A gente vai viver dia após dia coisas bem lindas e maravilhosas com Deus, em nome de Jesus. E é muito bom e muito prazeroso, para a glória do Senhor. Pode orar? Vamos orar? Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso e perfeito. Pai querido e amado, Espírito Santo de Deus, como é bom podermos ouvir o Senhor, como é bom podermos contemplar o Senhor na beleza da Tua santidade e podermos ser tocados por Ti. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade na nossa vida e o Senhor sabe disso, de cada um de nós que aqui está. O Senhor tem liberdade em nós. E ainda assim o Senhor olha para dentro do nosso coração e nos pede renúncias. E nós somos gratos a Ti, Pai, porque se o Senhor está nos pedindo renúncia, é porque o Senhor quer que a gente tenha mais intimidade contigo, é porque o Senhor quer nos levar além, mais para algumas coisas, e o Senhor quer fazer coisas novas através de nós e na nossa vida também, na nossa casa, na nossa família, no ministério, e nós somos gratos por isso, Pai. Eu queria pedir a Ti, Senhor, para que o Senhor venha abençoar cada dia mais essa casa de oração, aonde nós estamos, Pai. Que as Suas mãos santas, as Suas mãos poderosas, essas mãos abençoadoras, essa Sua mão maravilhosa que cura, essa Sua mão que tem um peso, Jesus, tem peso de glória, tem peso de limpeza, tem peso de certeza, tem peso de verdade. Esteja sobre este lugar, mas também sobre cada um de nós que neste lugar vem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Toma também a Raquel, Senhor, nas Tuas mãos essa hora, Jesus, que não se encontra bem. Que essas Suas mãos, Pai querido Santo, toque a Tua filha do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. E fortaleça e traga cura, saúde para a vida da Tua filha. Como o Senhor tem feito lá com a irmã Mara, também nós cremos, em nome de Jesus. Que o Senhor venha fazer também assim na vida do Antônio, em nome de Jesus, o amiguinho do Miguel. E de tantos outros, Jesus, que está precisando nessa hora de cura, de libertação. Amigo Espírito Santo, move a Tua vontade e o Teu querer sobre cada um de nós para a glória do Teu santo nome. Se manifesta conforme o Senhor deseja, através dos louvores, através de cada oportunidade, para a glória do Teu nome, porque Tu tem liberdade aqui. E nós agradecemos, Pai querido, pela Tua santa presença.
Nos ensine a te adorar em espírito e verdade, sem ira e sem contenda. E adorar, Senhor, a Ti na beleza da Tua santidade. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos e nós te bendizemos, amigo, e nós te pedimos. Nunca se aparte de nós, Senhor. Se em algum momento da nossa vida nós errarmos, nós falharmos, o Senhor vê que nós estamos com o ouvido tampado, não estamos te ouvindo. Pai, nos desperta a te obedecer, mas não nos deixa, Pai, sair fora do teu caminho. Em nome de Jesus, Pai, nos fortaleça, nos levanta, nos ajude a permanecer, Senhor, fiéis a Ti. Em nome de Jesus, com o coração quebrantado e voluntário, um coração amável, com o olhar de perdão igual ao olhar de Jesus, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, eu te agradeço por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se, queridos. Deus, de forma gloriosa e poderosa, Ele conduziu todas as coisas até aqui, usando cada um dos seus filhos e nos falando a palavra de Deus, baseado naquilo que nós estamos estudando nesses dias. Há alguns dias atrás, Deus me fez compreender e entender sobre esse tempo de meditarmos um pouco na palavra de Deus, mais voltado para um estudo bíblico ou uma meditação bíblica baseada em um tema. E eu já vim alguns dias preparando esta porção de mensagens baseada nesse tema, o grande Deus das coisas pequenas. Na semana passada, nós falamos aqui sobre a vara de Moisés, que foi o instrumento que Deus usou para que grandes milagres acontecessem na saída daquele povo do Egito, que Deus fez coisas maravilhosas. E eu disse aos irmãos aqui na semana passada que nós precisamos entregar a Deus tudo que temos. Nós precisamos colocar tudo o que temos nas mãos do Senhor, para que através daquilo que nós entregamos a Deus, o Senhor possa realizar coisas gloriosas em nós. Lembrei aos irmãos do milagre que Jesus fez através daquele menino que tinha os 5 pães e 2 peixes e que entregou. E disse aos irmãos que esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus, Ele não vai pedir de nós aquilo que nós não temos. Ele vai pedir de nós daquilo que temos. Porém, em contrapartida, nós também vamos vivenciar e ver com os nossos olhos, como nós estudamos hoje pela manhã aqui na escola dominical, um assunto poderosíssimo tratando acerca das nossas vontades e nos ensinando nesta manhã que se as nossas vontades elas não estiverem alinhadas com a vontade de Deus, a nossa vida será com grandes problemas. Porque por mais que muitas coisas deem certo na vida do homem, mas se as coisas não estiverem alinhadas com a vontade de Deus, então o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para vivermos é nesse lugar. E às vezes é neste lugar que nós não somos capazes de compreender, e é isso que nós vamos falar esta noite. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 16.
do verso 4 até o verso 8. Eu vou ler aqui, do verso 4 ao verso 8, você faz a leitura aí na sua Bíblia e eu leio aqui. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra o Senhor? Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, ou que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Veja, irmãos, nós estamos diante de um povo, e eu vou me enquadrar dentro deste povo, porque em muitos momentos da minha vida eu me vejo nessas condições, duvidando, reclamando, dizendo até o que não devo, me esquecendo da bondade e da graça de Deus sobre a minha vida. Mas é interessante compreendermos nesta noite que Deus havia tirado um povo com mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, fazendo um total de 2 milhões de pessoas, mais ou menos, da terra de uma escravidão, propondo-lhes uma terra de liberdade, uma terra que manava leite e mel, uma terra de promessa, a terra que o Senhor havia estabelecido para eles. E é interessante que quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que com mão forte Deus os tirou. Foi quando a praga dos primogênitos atingiu todo o Egito, e todo primogênito veio a óbito. A salvação para eles não estava dentro de casa, mas ela vem de fora. Era necessário que um cordeiro estivesse, era necessário que um ritual fosse praticado, era necessário que pão fosse feito sem fermento, que a carne daquele cordeiro sacrificada fosse assada, e também que ervas amargas fossem colocadas, porque tudo aquilo tinha um simbolismo poderoso acerca de mais de 400 anos de servidão. E é interessante que não bastasse tudo isso, o sangue daquele animal era para ser aspergido nas portas, e o mais interessante, para que aquilo se tornasse verdade na vida deles, eles precisavam crer. Eles precisavam crer que aquilo... Agora, como não crer diante de tantos fatos visíveis? Como não crer diante de tantos acontecimentos que mostraram a mão de Deus poderosa? Como não crer quando saem do Egito por ordem de Deus e caminham, e que chegam diante do Mar Vermelho, se deparam com o primeiro obstáculo,
Mas milagrosamente as águas se abrem e o povo atravessa para o outro lado. E aí chegamos na leitura que li esta noite. Mais ou menos pelo cálculo que está dito dos livros históricos, diz que da travessia do Jordão, eles estavam no meio do deserto, eles estavam atravessando o deserto do Sinai, e isto fazia 30 dias do que havia acontecido sobre as águas do mar que se abriram, e agora eles olham para Moisés e eles reclamam a falta do pão e reclamam que queriam comer carne. É interessante quando nós trazemos isto para a nossa realidade. Permita-me dizer isto, nós não estamos em muitos irmãos, mas nós temos algumas pessoas nos assistindo esta noite. Quando nós trazemos isto para a nossa realidade, e nós nos deparamos com alguma situação da nossa vida que nos cause algum tipo de constrangimento, que nos cause algum tipo de dissabor, que nos cause algum tipo de mal entendido, né? Às vezes uma porta que se fecha, às vezes uma desavença, um serviço que não dá certo, às vezes uma contrariedade entre pais e filhos, às vezes um dissabor dentro da casa de Deus, às vezes um dissabor dentro do nosso lar, às vezes nem propriamente é com a gente, mas com familiares que estão mais próximos e que de uma forma ou de outra acabam nos atingindo. E eu conheço algumas pessoas que, quando se deparam com esse tipo de situação, eles são tão vulneráveis na vida espiritual, eles são tão vulneráveis na fé, que eles não suportam a tempestade. Eles não suportam a luta. Quando a luta vem, é o suficiente para eles, e vocês talvez conheçam gente que diz assim: ai, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, eu não aguento mais o tamanho dessa prova, eu não aguento mais o tamanho dessa tempestade, eu não aguento mais isso que está acontecendo, eu não aguento mais aquilo que eu estou passando, eu não aguento mais a minha companheira, eu não aguento mais aquele pastor, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. E assim, são muitas pessoas, não são poucas. Agora, veja que nós estamos diante de um povo que também, no texto que lemos, diz que eles murmuraram contra Deus. Agora veja, irmãos, Deus os estava tirando de uma terra de escravidão e colocando aquela gente em uma liberdade, os levando para uma terra prometida. Porque em toda a Bíblia nós vamos entender que Deus disse assim: eu sou o Deus de vocês, eu sou o rei de vocês, eu sou aquele que guia vocês, que dirige vocês. E esse povo duro de coração, gente, que povo duro. Lá quando chegou diante lá do questionamento que eles olharam para o Senhor e disseram, né? Que todas as nações da terra têm um rei, por que nós não temos um rei? E Deus falou: não, mas eu sou. Vocês não precisam me ver. Não, mas nós queremos alguém. E lá vai então Deus fazer, olha que coisa. Deus atendeu o gosto do povo, dando a eles Saul. Vocês conhecem a história? A tragédia que foi. O problema que foi. Agora, o que me intriga aqui, para nós compreendermos esta noite, a forja. Tem um filme que saiu aí, né? Eu vi o pessoal, todo mundo assistindo.
a forja que Deus nos coloca para vivermos os grandes propósitos de Deus em nossa vida, para passarmos os desertos, para passarmos os vales, para passarmos isso que nós estamos passando, para vivermos esta realidade, não é? Para vermos a salvação dos nossos filhos, a salvação da nossa casa, para vermos a obra de Deus ser realizada, nós vamos para um preço. E às vezes esta forja da qual nós somos colocados para vermos o agir de Deus, o propósito de Deus, o trabalhar de Deus. Para que isso aconteça, existem as intempéries do caminho, existem os processos do caminho. E é justamente o que aconteceu com esse povo. Gente, Deus tirou o povo do Egito para fazer desse povo o seu povo. E o seu povo não era qualquer povo, era o povo de Deus. E se não bastasse tudo isso, Deus já tinha mostrado para eles os milagres poderosos que ele havia feito, certo? Deus já havia mostrado para ele com mão poderosa o que ele já havia feito, mas mesmo assim, a falta de confiança, a dureza de coração, a falta de compreender e de crer de que nós precisamos confiar em Deus, mesmo sem os nossos olhos serem capazes de ver, serem capazes de enxergar o que é que está acontecendo, nós precisamos saber de uma vez por todas que Deus está trabalhando e ponto final. Aleluia. Deus está trabalhando e ponto final. E esta é a realidade do texto bíblico que lemos, porque veja que coisa. O povo sentiu fome e o povo se lembrou dos pães, das carnes, da abundância do pão. Eram escravos. Malemar tinham pão para comer. Mas naquela situação, na travessia do deserto, encheram o coração, disseram lá no Egito tinha pão, tinha carne. E Deus então, olha, volta lá para o quarto, Vitor. E Deus então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover pão do céu, e o povo sairá. Parei. Não vamos ler a sequência. Não vamos ler a sequência. Eis que farei chover pão dos céus. Quando pensamos em chuva, como vemos a chuva, as nuvens se cerram e a água desce. Não dá para dizer que tempo, que hora, como foi que isso aconteceu. Se foi durante a noite, quando eles acordaram, o chão estava repleto daquele alimento enviado por Deus. Não dá para dizer se enquanto eles estavam ali, aquilo foi caindo e eles foram colhendo. A verdade é que Deus mandou o alimento em abundância. A verdade é que Deus mandou alimento em abundância e a ordem de Deus foi essa: farei chover pão do céu e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. A ordem de Deus não era para pegar pão para o dia seguinte,
era para comer daquilo que cada um, não era para pedir um X frango, largar metade, né? Era para pegar a porção para comer inteiro. Aleluia. E assim a gente vai. Mas até aí o povo foi tudo. E se não fosse só duro aí, o pior vem aqui, ó. O pior vem na sequência. Para que eu prove se eles andam, prove se anda em minha lei ou não. Porque aqui tem um significado poderosíssimo nesse final aqui. No deserto, Deus proveu o pão para que eles pegassem da porção diária, comessem. E os espertinhos que queriam pegar um pouco a mais, para o outro dia, aquela comida não prestava, ela já estava azeda, já estava passada. E se não bastasse tudo isso, isso também fundamentava para aqueles espertinhos que queriam pegar, talvez para não acordar cedo. Enfim, né? Para não acordar cedo, pegar um pouquinho a mais para... A porção era diária. Tinha que se pegar diariamente. Porque o segredo estava na sequência. Durante 6 dias vocês vão pegar a porção diária, mas do 6º para o 7º dia, vocês vão pegar a porção dobrada. Esta porção ela não vai apodrecer, ela não vai estragar. Esta porção será para o dia em que Deus talvez nos orienta a guardarmos, a meditarmos, a observarmos, a pararmos, a nos lembrarmos de que um dia é para Ele. Então, nesse dia, não cairá a porção. E aí é aí que eu quero saber se este povo anda na minha lei ou não. Ser crente é muito fácil, sabia? A gente vir aqui na igreja é muito fácil. A gente sair por aí dizendo que a gente é crente é muito fácil. Botar um título, um rótulo, um terno, uma gravata, pegar uma Bíblia, sair por aí é fácil. Mas são as nossas atitudes no dia a dia que elas vão nos identificando se somos ou não somos verdadeiros homens e mulheres de Deus. São as nossas atitudes no dia a dia que vão nos identificando pela nossa prática. Qual prática? Tudo que nós ouvimos, né? Denúncia, entrega. Deus vai pedindo e eu vou fazendo. Deus vai pedindo e eu vou entregando. Deus vai exigindo e eu vou. Mas e o amanhã? Eu não sei do amanhã, eu sei que eu confio no meu Senhor para o meu amanhã. Muitos de nós ficamos pasmos, e eu sei que nós ficamos pasmos. Vocês vão dizer, né? Nós estamos aí. Pastor, como é que está fazendo para resolver os problemas? Eu não sei. Eu sei que chega no dia, o recurso está lá para pagar o que precisa ser pago. Aleluia. As coisas estão colocadas no devido lugar. Aleluia. Mas nós precisamos colocar Deus em primeiro na nossa vida.
Sabe, irmãos, nós precisamos colocar Deus em primeiro na nossa vida. O que Deus exigiu deste povo, que mesmo no deserto houve a provisão de Deus. Por mais que o povo estava murmurando, e hoje de manhã nós estávamos falando justamente sobre essas vontades que temos. Essas vontades que, quando as nossas vontades, elas não estão alinhadas com a vontade de Deus, que tragédia é na nossa vida. Quando as nossas vontades, elas não estão alinhadas à vontade de Deus, como nós pagamos caro pela nossa desobediência, pagamos caro pela nossa rebeldia. Porque a única coisa que Deus exige de nós é a fidelidade. É que sejamos fiéis a Ele, fiéis à Sua palavra. Quanta gente que é fiel ao templo, à igreja, quer ser visto pelo homem, quer ser visto pelo pastor, pelo moderador, quer ser visto, sabe? Mas ele não quer desenvolver, ele não quer fazer o que precisa ser feito. Irmãos, nós não precisamos ser vistos por ninguém. Deus precisa nos contemplar do céu. E o mundo olhará para nós e dirá: ali vai um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Pelo nosso andar, ontem nós estávamos lá comendo lanche, e o que nós estávamos fazendo? Esse aqui gritando com a irmã, o outro falando com a irmã, e nós ali tudo em crente, e uma moça para perto de nós, perguntou: de que igreja vocês são? Vocês são crentes? Eu estou sentindo que eu preciso voltar para Jesus. Volta para Jesus agora, moça. Volta para Jesus agora. Então, nós precisamos alinhar as nossas vontades com a vontade de Deus. E aceitarmos de uma vez por todas que o que Deus tem preparado para nós, ainda que nós sejamos forjados, ainda que nós sejamos, que nós soframos, que nós pagamos o preço, que custe as nossas lágrimas, que custe a nossa entrega total, que custe tudo. Olha, vocês se lembram da história de Ana, que chorava entre as colunas do templo, sendo chamada de embriagada, de bêbada, por um e por outro. Mas quando Deus a agraciou com um filho, que ela trouxe a criança para o sacerdote, para consagrar ao Senhor, ela olhou para ele e disse assim: ó, eu chorava aqui, era por causa disso aqui, ó. Era por causa dessa criança que eu chorava aqui. Só que agora, como Deus me deu, isso aqui também não é meu. Eu estou devolvendo ao Senhor o que Ele me deu. Meu filho é para servir na casa do Senhor. Meu filho é para servir no templo. E o que nós conhecemos da história de Samuel? A renúncia de uma mulher que entregou o seu filho por um desejo de uma gestação, porque enquanto a outra zombava dela, ela era humilhada, mas enquanto a outra tinha muito, o que Deus deu para ela, ela pegou e devolveu para o Senhor. Aleluia. E naquela devolução ao Senhor, como Deus abençoou Ana e como Deus abençoou Samuel, exerceu as 3 funções: profeta, sacerdote e juiz. Aleluia. Um homem que foi vocacionado por Deus e que enfrentou os maiores desafios, a ponto de chegar diante de Saul, que o povo tinha escolhido, e ele disse assim: ó, Deus te rejeitou.
Você foi rejeitado. Então, irmãos, este é e deve ser para cada um de nós isto. Porque quando nós confiamos e nos entregamos e permitimos que Deus nos passe pela bigorna, Deus nos passe, como que é o nome os homens aí sabem, é morsa, né? É morsa, aquele negócio que vai apertando, e quando não é a bigorna que você coloca a peça lá e tome. Então, tem coisas que Deus nos leva a passar, a abrir mão, a entregar, a oferecer. Porque através desses propósitos divinos em nossa vida, outros propósitos Deus ele realiza, e aí nós podemos desfrutar. Nós podemos desfrutar. Não é com o pão de dor. Sabe? Eu fiquei pensando aqui quando Deus disse para Moisés, disse, olha, eu vou mandar essa carne aí. Mas há um verso que Deus diz assim que eles vão comer carne até sair pelo nariz deles. Era uma bênção que havia chegado, mas não era uma bênção de paz. Entendeu? Então, nós precisamos tomar cuidado do que nós queremos, do que Deus pede de nós, do que nós devemos pedir ao Senhor. Se aquilo que desejo está de fato alinhado com a vontade de Deus ou não. Se aquilo que eu preciso está alinhado com a vontade de Deus ou não. Agora veja, o mais bonito, e aqui eu finalizo porque as nossas horas foram embora. Foi quando Deus olhou e disse assim, eu quero saber se eles andam na minha lei ou não. Se eles obedecem a minha palavra ou não. E uma coisa eu aprendi na vida com os meus avós. Eu não preciso que ninguém me veja. Eu não preciso que ninguém me veja. Só que dos olhos de Deus eu não consigo escapar em momento nenhum. E o salmista Davi, no Salmo 139, ele disse isso. Para onde eu fugirei da tua presença? Se subir, tu está. Se eu descer, tu está. Se eu for no fundo do mar, você está. Eu não tenho. Então tem gente tão destemperado emocionalmente e espiritualmente que acha que pode esconder alguma coisa de Deus. E fica com o coração guardando coisas se há necessidade de se limpar e de se libertar. Deus, essa noite, está trazendo provisão para nós no deserto. Glória a Deus. Porém, nós estamos sendo forjados no deserto porque nós somos o seu povo. E o povo de Deus não queira você ser provado pelo fogo e você ter somente palhas
ou madeira, mas que você possa se derramar, se derreter nas mãos do Senhor, na mão do Ulisses, mas que você seja uma joia preciosa na mão de Deus. Que você seja um vaso de honra na mão do Senhor. E que você faça valer o nome que você carrega. Eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus e faço jus aquilo que eu professo e aquilo que eu prego. Deus é todo poderoso. Ele criou o mundo, resgatou o povo de Israel, libertando-nos de Faraó. Então ele é capaz de nos salvar hoje. Ele conhece as nossas necessidades. Como Criador e mantenedor do mundo, deseja que confiemos nele sem ver. Do jeito que ele pula, pode pular, que ele vai te pegar. Ele vai, sabe? Que confiemos nele, porque ele é o nosso mantenedor e é aquele que nos provê todas as coisas. Deus deseja operar através de nós para sermos bênçãos para a vida dos outros, e é vontade de Deus que seu povo viva uma vida de ação de graça, uma vida de gratidão, mesmo nas coisas mais básicas da nossa vida, mesmo nas coisas mais comuns da nossa vida. Saibamos que devemos ser gratos a Deus por tudo. Que Deus nesta noite nos abençoe, que a sua palavra possa ficar nos nossos corações, e semana que vem, querendo Deus, nós vamos dar sequência e vamos pensar sobre grande, mas é grande à vista de Deus, e depois nós vamos falar sobre isso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu desafio você esta noite a entregar tudo ao Senhor. Já diz o hino 577 da nossa harpa: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, e todo o teu ser de controlar, todo. Aqui nada, absolutamente nada está fora. Deus, ele não quer partes de nós. Deus, ele não quer apenas algumas coisas de nós. Deus nos quer por completo. Deus nos quer por inteiro. Deus nos quer em corpo, alma e espírito. Porque como nós estudamos aqui dentro desta semana, tudo que temos, tudo, né? Os nossos desejos, os nossos sentimentos, aquilo que está vinculado à nossa alma, vinculado ao nosso corpo, precisa estar em conformidade com as coisas. Então que nessa noite você possa olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu me entrego tudo. Eu quero confiar em Ti, Senhor, mesmo que os meus olhos não sejam capazes de ver, mas eu vou confiar. Tempestade, você sabe que quando a tempestade vem, a gente que é motorista, que dirige por aí, para cá e para lá, a orientação é sempre assim: você só para se de fato a condição for muito tenebrosa. Do contrário, continue dirigindo, porque vai chegar uma hora que a tempestade vai passar e você vai chegar do outro lado. E é isso que Deus tem para nós nesta noite. Um tempo de paz. Parece pouco? Não, para mim é muito. O que nós estamos vivendo, eu disse isso aqui semana passada. Isso aqui não me assusta, porque eu sei que é a forja de Deus para grandes coisas. Vamos orar? Aleluia. Oremos. Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo privilégio, Pai, de poder ouvir a Tua palavra, Pai.
A tua palavra foi ministrada, Senhor Jesus, com clareza, Senhor Jesus. Que nós devemos confiar, Pai, em Ti, Pai, e que nós devemos nos entregar por inteiro, Pai. E que assim seja, Pai, que nós possamos ser daqui para frente, Pai. Obrigado pelo estudo da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor Jesus, Pastor Alexandre, Pai. E que o Senhor possa continuar a abençoar, Pai, a toda a nossa congregação, Senhor Jesus. E que o Senhor possa nos levar em paz, Senhor, em segurança, livrando de todo o mal, Pai. E que nós possamos ter uma boa semana, Senhor Jesus. Se tiver alguém necessitado de uma porta aberta, Pai, que o Senhor possa abrir, Pai. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa entrar com uma cura, com a libertação, Pai. Cura, Pai querido, a irmã Mara, Senhor Jesus querido. Restaura, Senhor Jesus, a saúde dela, Pai. Abençoa a Raquel também, que não está bem nessa noite, Pai querido, que o Senhor entra com a provisão, Pai. Esse é meu pedido, Pai. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Terça é culto de ensino, né? Terça-feira é o culto de ensino, quinta, nosso culto de louvor e gratidão, e domingo é o culto da nossa ceia, né? Será o primeiro domingo do mês de dezembro, será a nossa ceia, amém? Senhor, nosso Deus, mais uma vez te agradecemos por estar na tua casa. Nós te pedimos neste momento que nos acompanhe em nossos lares, nos guardando, nos livrando, Senhor, dando uma semana abençoada por Ti, Senhor, no nosso trabalho, nas nossas escolas, nos afazeres da casa, Senhor. Fica conosco, Senhor Jesus Cristo. Nos acompanhe em Teu nome que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E nos despedimos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E a igreja diz: Amém. Irmãos, terça-feira nós vamos começar com estudos bíblicos e ensino. Então, podendo, venha aprender a palavra de Deus.